Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, deixando-se a cada dia conduzir por Deus, por meio da sua palavra que faz nova todas as coisas. Por isso nos colocamos na presença do Senhor nosso Deus, implorando a sua graça, implorando o seu auxílio, implorando que o Senhor nos fale por meio da sua palavra. Senhor, eis-nos aqui. Nós somos teus servos, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade. Venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio, Senhor. Venha nos abençoar, mas venha nos falar, nos dirigir, nos governar, nos ensinar, nos formar, nos educar, Senhor, para que em tudo façamos a tua vontade. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que bênção é a palavra do Senhor, a palavra de Deus que governa, dirige e ilumina os nossos passos. Nós temos a alegria de realizarmos esse programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, para que a palavra de Deus seja alimento diário na vida de cada um de nós. A Bíblia não é um privilégio para poucos, para alguns. A Bíblia, a palavra de Deus, é alimento para todos nós. Me recordo da minha querida mamãe, semi-analfabeta, nunca deixou de meditar a palavra de Deus, com dificuldade, lendo versículo por versículo, se alimentando da palavra. Foi assim que cresci, vendo a palavra de Deus sendo alimento na minha casa. A palavra de Deus tem que ser alimento aí na sua casa, na sua família e tudo aquilo que você realiza. Então nós vamos agora meditar o Salmo 72. Então na sua Bíblia, Salmo 72, coloque, deixa eu aqui virar inclusive o meu caderno também aqui de estudo, né? Vamos colocar aqui o Salmo de hoje, que é o 72, e colocarmos também a data do dia de hoje. Ó Deus, dai ao rei o teu direito, a tua justiça ao filho do rei, que ele governe o teu povo com justiça e os teus pobres com o direito. As montanhas tragam a paz ao povo e as colinas a justiça. Ele julgará os pobres do povo, salvará os filhos do indigente e humilhará o caluniador. Ele permanecerá com o sol e com a lua, de geração em geração. Descerá como chuva sobre a relva, como chuvarada que irriga a terra. Nos seus dias floresça a justiça e a abundância da paz. Enquanto brilhar a lua, ele dominará de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Diante dele se prostrarão os habitantes do deserto, e seus inimigos lamberão a terra. Os reis de Tarsis e as ilhas ofertarão presentes, os reis de Saba e de Sebá trarão os seus dons. Todos os reis da terra o adorarão. Todas as nações o servirão. Pois ele libertará o indigente que suplica e ao pobre que não tem quem o ajude. Ele se compadecerá do pobre e do indigente e a vida dos pobres salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência, e o sangue deles será precioso aos seus olhos. Ele viverá e o ouro de Saba lhe será dado. Orarão sempre por ele e o dia todo o bendirão. Haverá fartura de trigo na terra, ondulando no alto das montanhas, e seu fruto será como o Líbano. Da cidade florescerão os habitantes como a erva da terra. Seja bendito o seu nome pelos séculos. Diante do sol seja bendito o seu nome. Nele serão abençoadas todas as tribos da terra. Todas as nações o engrandecerão.
Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz, realiza maravilhas. Bendito seja o seu nome glorioso para sempre. Toda a terra seja repleta de sua glória. Amém, amém, amém. Glória ao Senhor nosso Deus. Que beleza a palavra do Senhor nosso Deus, né? Bom, primeiro um princípio, logo no versículo 4 do nosso estudo. Ele, o Senhor, é que julgará os pobres do povo. Ele, o Senhor, é que salvará os filhos do indigente. Ele, o Senhor, é que vai humilhar o mentiroso, o caluniador. É Ele, o Senhor, que permanece para sempre, como o sol, com a lua, com o sol e com a lua, porque o sol, a lua, seja lá qualquer astro, não é como o Senhor. O Senhor é que os criou, de geração em geração. Então, esse princípio é fundamental para a visão espiritual que precisa crescer sempre mais em nós. É Deus que julga. Claro que Deus julgará a todos e todos nós seremos julgados por Deus. Mas aqui no caso, Deus julgará a causa dos pobres. A causa dos pobres está nas mãos de Deus. Se nós não fizermos justiça aos pobres, é Deus que o fará. A mão de Deus recompensará, cuidará dos pobres, e aqueles que não cuidaram dos pobres serão dispersados. A parábola do rico e do Lázaro nos enriquece essa compreensão. O indigente, o pobre, está na porta da casa do rico, o avarento, o orgulhoso, o soberbo. Então, o pobre Lázaro está ali. Só lhe resta os cães para ele lamber as feridas. O rico não fez justiça, o rico não cuidou, o rico não repartiu. Deus fez justiça na eternidade ao pobre. Deu a ele o lugar no seio de Abraão, e o rico, com sua opulência, foi para o abismo eterno. Então, precisamos fazer justiça aos pobres, porque Deus o fará. Fará justiça e julgará os pobres do povo. E Ele vai salvar o indigente. E vai humilhar o caluniador, o mentiroso e aquele que não praticou a justiça. Porque só Deus permanece para sempre. Do outro lado, o versículo 12 traz outro princípio para nós. O Senhor libertará o indigente que suplica e o pobre que não tem quem o ajude. Então, primeiro o indigente que está suplicando ajuda, suplicando socorro, suplicando auxílio. A indigência do mundo, a carência do mundo é extrema, é grande. Quantos milhões, bilhões de indigentes há na face da terra? Mas olha no meio de nós, as indigências humanas, primeiro da própria alma humana, os sofrimentos humanos que muitas pessoas estão submetidas a esses sofrimentos totalmente desumanos, clamando por ajuda. É o enfermo na porta do hospital que não consegue nenhum leito, não consegue muitas vezes nenhum atendimento. É o pobre que não tem o que comer, é o miserável que não tem onde dormir, é o indigente, o abandonado, é o sem terra, é o sem posse, é o sem vez, é o sem voz. Em todos eles está aqui o clamor do Senhor, está a súplica que chega ao coração de Deus. Essa súplica precisa chegar no coração de quem é justo, de quem serve a Deus de verdade. Não consigo entender como é que alguém serve a Deus e não escuta o clamor do pobre, do indigente, não escuta o que Jesus mesmo disse a mim, diz a nós. Eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estava desamparado, eu estava na prisão, eu era doente, eu era enfermo e tu não me acolhestes. Ou seja, eras tu, Senhor. És tu, Senhor, que está entre nós e nós precisamos fazer justiça.
É Deus que liberta o indigente que suplica, porque Ele suplica a nós e nós muitas vezes não ouvimos a súplica. O que resta para Ele é o socorro e o amparo de Deus. O pobre que não tem quem o ajude. Agora, Ele se compadecerá do pobre e do indigente e a vida ou as vidas dos pobres o Senhor salvará. É o Senhor que estende a mão para salvar os pobres que estão em nosso meio. E nós precisamos ser mão de Deus para a vida dos pobres. É o Senhor que salva os pobres na eternidade. O reino dos céus é dos pobres. Por isso, cuidemos da indigência do mundo. O Senhor que resgata da opressão, da violência, da miséria. Essa é um outro princípio que está lá também no versículo 14. Mas, meus irmãos, o versículo 17 traz para nós um princípio. Seja bendito o seu nome pelos séculos, diante do sol, seja bendito o seu nome. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Aliás, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. O seu nome seja exaltado, glorificado, bendito, porque Deus faz justiça. Nós não fazemos, nós não realizamos, nós muitas vezes nos rebaixamos porque nós deixamos a injustiça triunfar. Mas do nosso Deus, não. Ele é justo. E se quisermos o seguirmos, se quisermos segui-lo, que vivamos a justiça, que pratiquemos a justiça e sejamos justos com aqueles que vivem a vida inteira sofrendo injustiças. Muito bem, meditando e crescendo na palavra de Deus, vamos chamar agora conosco o Padre Antônio Xavier. Este salmo que hoje nós ouvimos é um salmo messiânico. Lembrando que o messianismo no meio dos judeus surgiu ali depois do exílio da Babilônia, até durante o próprio exílio, que tem ali o seu grande início na segunda deportação ocorrida no ano 587 a.C. Nesse tempo, o povo na Babilônia sofre aquela grande decepção de ver as promessas fracassarem. Aquilo que eles esperavam, as suas expectativas, elas são realmente frustradas. E daí, então, a pergunta é: quem poderá fazer alguma coisa por nós? Como é que Deus vai nos tirar dessa? E Ele vai nos tirar dessa? Profetas como Ezequiel vão fazer questão de lembrar que sim, que Deus não só vai nos tirar dessa, como Ele está conosco também durante o exílio. E por isso Ele vai nos levar de volta. E outros profetas como Isaías vão mostrar o como isso vai acontecer a partir do surgimento então dessa figura messiânica, um enviado, um ungido de Deus que vai nos salvar. É claro que isso vai se realizar plenamente só em nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso esse salmo, ele é aplicado por nós cristãos exatamente nessa ótica, de que ele só se realiza em Jesus. Que Jesus realmente é aquele que tem poder para nos conduzir de verdade à verdadeira terra prometida, que é o paraíso que está no céu. Mas isso, claro, nos leva a olhar que nós já estamos com Ele, que nós estamos caminhando para uma outra direção, mas que agora ainda resta muito a fazer. Por isso é um salmo que narra também o nosso comprometimento de fidelidade a essa figura que é o Messias e que, claro, quando é nosso Senhor, supera as expectativas judaicas, porque não é simplesmente alguém que nos conduz, é Deus quem vem estar conosco e quem vem poder, inclusive, viver aquilo que nós vivemos, para vencer na nossa carne, inclusive, a tentação, depois nos dar a graça de também com Ele podermos vencer e depois nos chama para estarmos para sempre com Ele no paraíso. Por isso, faz parte daqueles salmos mais alegres e que nos remetem de verdade a um sentido profundo de esperança, de saber que mesmo quando olhamos para as coisas deste mundo e dizemos não tem mais o que fazer, nossa parada definitiva não é esse mundo. Lembra São Paulo que nós somos cidadãos do céu e concidadãos dos santos. E é lá que de verdade nós vamos encontrar morada definitiva. Por isso aqui é importante que a fé e a esperança estejam bem presente, porque mesmo que as situações sejam desfavoráveis, se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor nosso Deus, eu te louvo, te bendigo e te agradeço. Seja bendito o teu nome para sempre. Bendito seja o Senhor nosso Deus, o nosso Deus maravilhoso, porque é o nosso Deus
o único que realiza maravilhas. O nosso Deus é o único, Senhor. A Ti, Senhor, o louvor da minha alma, a gratidão do meu coração, a ação de graças de todo o meu ser, porque Tu és o Deus justo. Tu realizas justiça no nosso meio, Senhor. Tu socorres e ampara o pobre, o fraco, o indigente, o desfavorecido, o desvalido, aquele que está humilhado, aquele que está caído. É o Senhor que ergue, Senhor. É o Senhor que recompensa aqueles que fazem justiça. Mas é o Senhor que há de julgar os pobres, Senhor, e fazer justiça ao mundo que os injustiçou tanto, meu Deus. Obrigado, porque sois o Deus justo, bondoso e misericordioso. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, porque nos fala por meio da Sua palavra, porque só Ele, o Senhor, tem palavras de vida eterna. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.